é importante que todos considerem esse conhecimento todo como uma referência, né? Eu sempre lembro isso, porque não há ideia absolutamente de organizar um corpo de doutrina fechado, não é isso. Todo esse conhecimento, gente, já existe em outras escolas iniciáticas diversas, espalhados ou ainda pouco detalhados. Em alguns casos existe mais aprofundado do que o que a gente tem visto, pelo menos em relação a alguns aspectos, né? Mas importante é que ele está sendo hoje, através dessas experiências mediúnicas, sendo recompilado numa linguagem mais adequada ao nosso tempo. Esse é o valor todo desses trabalhos. Não há novidade no conhecimento, mas na maneira como ele é exposto, na linguagem que ele tenta, de alguma forma, se utilizar, dos conceitos que ele abre, né? Porque há muitas e muitas passagens que precisam ser elucidadas. Eu mesmo já tive a oportunidade de ler material mediúnico produzido por médiuns de tantos lugares, porque tem lugares na estante minha que eu nem sei mais o que faço com tanto papel, né? De gente de tudo que é lugar que mandam textos mediúnicos para serem interpretados. E é uma coisa difícil essa interpretação. A gente aprende, claro. Em algumas correlações que eu fiz com o trabalho de outros médios foram vitais para eu entender o que eu estava recebendo, né? Porque vem aquele tchan, né? Aquela luzinha, você fala, epa, eu já vi isso em algum lugar, e vai no teu material, cava, até que descobre e começa a entender os mecanismos da transmissão de informações. Houve uma época, só para dar um exemplo para vocês, que eu não tinha paciência para anotar o longo cabeçalhos que vinham nas cartas que eu recebia. Eram saudações muito monótonas, chatas e repetitivas. Então eu, como bom mineiro, preguiçoso, libriano, aquele negócio todo, eu deixava aquela saudação e queria o principal. Eu não tinha paciência para saudação. Depois de muitos anos, gente, eu descubro que a sequência de todas as saudações era um espelho de toda a organização da hierarquia monádica universal. Como é que funcionava? Eu não tinha percebido. Então você vê como é que as coisas são. A gente tem que ter paciência mesmo e fazer, né? Hoje eu já resgatei boa parte desse material perdido. Não os textos originais, porque não foram escritos, mas a gente tem uma memória boa para isso, né? Para isso, pelo menos, eu tenho uma memória incrível. Eu guardo muita coisa. Embora as mensagens, os textos eu não decoro, eu não consigo decorar. Mesmo as que eu publiquei nos meus livros, eu não sei de cor, não sei porquê, não consigo, não guardo a memória. Mas o nosso boletim, por exemplo, esse último número editado, o número 4, tem um poema de Mabisa, porque quase todas as mensagens que eu recebo vêm dessa forma, né? Tem lá, calou-se por uma revolução o pranto. Aí fala assim, pô, mas Gonzaga, que diabo é isso? Calou-se por uma revolução o pranto. E todos os corações atentos pulsavam ao ritmo daquele murmúrio, sinal redentor, quase inaudível, que marcaria cada alma de Atma-Ras para toda a eternidade. Por essa razão, um dia foi dito, salve Datvad, ó grandiosa lua de fogo, graciosa lua de fogo, de lisas paredes e simétricos olhos de irreparável imponência, quando repousada na montanha. Um texto desse, que pode até ser bonitinho do ponto de vista poético, para ele ser compreendido a que se refere, você tem que aprender a situar ele num contexto de comunicação bastante amplo e começar a entender as manhas do processo de comunicação, porque eles são tão precisos na maneira como colocam as coisas que no fundo não deixa possibilidade de uma interpretação errada. Isso é que é, vamos dizer assim, o principal, vamos dizer assim, recurso para a gente descobrir a autenticidade de uma comunicação mediúnica de fundo, de peso. É quando ela não é interpretativa, ela não permite devaneios, ela é aquilo. Mas para a gente chegar a dominar essa mecânica, vai tempo. Quando escreve, calou-se por uma revolução o pranto, a tradução disso aqui diz o seguinte, esse texto está se referindo à humanidade autóctone, própria da Terra, na época em que eles estavam lá ainda prisioneiros do planeta, lá o tal do Avis, ainda em Sírios, né? Sujeito às pressões lá do Sol de Sírios, né?
porque era um satélite de planeta Avis. A humanidade que vivia lá, ela se autodizimou e ficou muito tempo sem condições de renascer. Uma dizimação total, não sobrou nada, 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 viva alma. Transformaram a Terra, então, num deserto total, né? Então veja, calou-se por uma revolução, não é uma guerra, calou-se por uma revolução, calou-se por um ano inteiro, isto é, o pranto. A população que estava no astral, condenada a ficar naquele estado de espera eterna, né? De repente todo mundo como que para de sofrer. Uma expectativa nova começa a tomar conta do coração das pessoas. Todos no astral, sem possibilidade de renascer, porque não havia vida, o planeta foi dizimado. Então esse pranto deles, como se fosse uma ladainha infindável de choro no astral, de repente se para durante um ano inteiro, uma revolução inteira. Não possivelmente em volta de Sírios, mas uma volta toda do satélite em torno do seu planeta, né? Que era o planeta Avis. Então, por uma revolução inteira, isto é, por um tempo que decorreu toda uma volta em torno do planeta original, suspendeu-se o pranto. Parou-se de chorar porque alguma coisa estranha estava acontecendo. E diz, e todos os corações atentos pulsavam o ritmo daquele murmúrio. Que murmúrio? Vocês vão ver pelo logo do texto que esse murmúrio era o estranho e maravilhoso ruído que a nave fazia, essa nave que chegou nesse lugar. Nunca haviam recebido visita alguma. Eles ficaram completamente isolados durante muito tempo. De repente uma nave começa a entrar nos espaços deles e a serem percebidos. A população inteira então cessa de chorar, cessa aquela aflição e fica na expectativa de saber, na esperança. Os corações pulsavam no ritmo daquele murmúrio. Eles foram embalados por aquele estranho som que provinha daquela máquina. Sinal redentor, a esperança. Quase inaudível. Isto é, não era um som físico, era uma coisa que era sentida, mágica. Que marcaria cada alma de Atma-Ras, porque Atma-Ras era o nome desse planeta, que hoje é a Terra, né, gente? Mas veio de muito longe. Mas lá chamava-se Atma-Ras. Veja como esse nome lembra átomo, parte indivisível, né? Curiosa, porque ela foi arrancada do planeta principal e se tornou, muito egocentricamente, uma parte indivisível. Ali era um reino, era um grande quartel-general de um sujeito que dominava aquele povo lá, né? E que levou... capaz mesmo. Todos esses sons são mântricos, né? Eles são chaves mântricas. Devem ter, inclusive, outros tipos de sentidos, que com o tempo a gente vai descobrindo. Cada alma de Atma-Ras para toda a eternidade. Por essa razão, isto é, por esse acontecimento histórico que se deu naquele remoto passado, um dia foi dito, isto é, proclamado, Salve Dattvad, ao nome da nave. Salve Dattvad. Ó graciosa lua de fogo. Isto é, ela passeou na atmosfera do planeta destruído, conforme ela era esférica, né? Como a lua de fogo. Exatamente como muitas grandes luas de fogo já apareceram e foram documentadas no mundo inteiro como naves interplanetárias. Ó graciosa lua de fogo, de lisas paredes. Aí você começa a ver que não é lua, né? Parede, pô, é uma nave mesmo. De simétricos olhos, janelinhas, né? Todo um ordenamento simétrico da nave. De irreparável imponência, inclusive grande porte a nave. Quando repousada na montanha, ela desceu numa montanha. Então veja, isso é um fato histórico que marcou profundamente a humanidade própria da Terra, na época em que nossa Terra nem estava nesse sistema solar, era satélite de um planetinha de Sírios, né? Mas a compreensão de um texto desse, eu já vi textos maravilhosos sobre a história da humanidade, que o grupo que recebeu não sabia que era sobre a história da humanidade. Isso aconteceu, por exemplo, no grupo Ramatiz. E médios excelentes recebendo um material incrível. Quando eu olhei, eu falei, gente do céu, vocês não sabem o que tem na mão. E não sabiam mesmo. Porque eles achavam só bonito aquilo, mas não sabiam o que significava. Veja que
é muito importante um aguçar da curiosidade e da capacidade de cruzar informações para ir descobrindo como interpretar essas comunicações. E tem aos montes, né? Eu mesmo tenho comunicações que eu tenho dúvidas sobre a interpretação que eu fiz, ela não foi apreendida ainda como uma coisa perfeitamente clara, né? Deixa eu ver se eu tenho outra aqui só para... Nesse outro texto aqui sobre Tzaraia, né? Eu sei que eu estou falando coisas dispersas, mas é para a gente esperar a sintonia, né? Para vocês também entrarem em sintonia. Mas veja outro texto aqui. Calei minha dor, levantei meu olhar, consultei minha saudade, sintonizei meu destino, assinalei no portal meu rumo, fechei 16 acordes e se deu Tzaraia. Ó Ilaia, Ilaia, que pássaro, que segredo, rápido como o pensamento, vibrava então como meu coração, acima de todo o tempo, além de todo o espaço, em Cristo. Isso aqui eu transcrevi no boletim para a gente discutir o conceito de Tzaraia, esse tempo que os extraterrestres chamam, que é justamente o tempo de transição entre peixes e aquário, um período específico, né, de 33 meses. Tzaraia. E aqui eu transcrevo esse texto, onde eles usam a palavra Tzaraia, mostrando que ela quer dizer, em certas situações, oportunidade. Né? Então, transição, crise, quer dizer também oportunidade. Né? E nesse sentido, está justamente falando de oportunidade, porque, veja bem, um comandante precisou ir embora, e ele se sentiu muito triste por ter que ir embora, mas buscou forças dentro dele. Então ele fala, calei minha dor, levantei meu olhar, né? Consultei minha saudade, isto é, afinal de contas ele estava longe do mundo dele, e consultou a saudade para encontrar ânimo para voltar, né? Para enfim ceder àquele pedido superior de que ele tinha que voltar. Então consultou a saudade, sintonizei meu destino, isto é, considerou aquele acontecimento como um fato menor dentro da grande missão cósmica dele. Ele tinha que ir mesmo, então tinha que se... Veja o lance do apego, né? No fundo, ele está aqui denunciando que ele estava apegado à sua obra na Terra e que foi chamado para ir embora. E foi com dor, com saudade. Mas ele tinha uma saudade de onde ele vinha, portanto essa saudade ajudou ele a voltar, né? E ele diz, assinalei no portal meu rumo. Portal é um local que as grandes naves têm, é um local inacessível para toda a tripulação da nave, onde só o comando frequenta. Então, todo local que é reservado, eles chamam de portal. Então, aprenda isso, né? Quer dizer, a maneira de dizer, aonde eu encontro portal, eu já entendo, lugar reservado, instância específica, sítio contido, lugar onde outros não entram. Né? Então esse é o sentido que eles têm de portal, limite, além do qual há uma mudança de qualidade. Então traduzir as mensagens é um exercício de imaginação, ou mais do que isso, é experiência mesmo. E diz lá, assinalei no portal meu rumo. É como se ele tivesse entrado numa cabine especial de comando e assinalou com os botões lá no computador central da nave o rumo deles, né? Para onde? A casa, a minha casa, bota lá a minha casa, né? Ele tinha que voltar. E diz, fechei 16 acordes, porque essas naves, a palavra acordes aqui, é que o sistema de propulsão das naves são como os veleiros. Né? O veleiro é empurrado pelo vento, mas essas grandes naves de navegação intergaláctica, elas são carregadas por grandes corredores de energia. Então, ele, ao acionar o que ele chama de acordes, ele produz em placas especiais que a nave tem, uma sequência, como se fosse uma grande sequência de escamas dentro de certos compartimentos que a nave tem, a parte motora dela. Aqueles negócios entram em vibração. Entrando em vibração, oferece resistência ao avanço dessas correntes espaciais. Ela então é levada pelas correntes espaciais. Então é como se ele tivesse tocado
um fantástico acorde mesmo, som, né? Vibração. Ele liga aqueles negócios. A nave começa a entrar numa vibração e ela começa a ser carregada pelos corredores de energia. E quando ele assinalou o rumo no computador, a nave automaticamente entra em sintonia com o canal, com o meridiano que vai levar ele ao mundo de origem. Ele não precisa fazer mais nada. A nave persegue aquele sinal, persegue o grande túnel e não sai dele, não se afasta dele sem qualquer perigo. E atinge velocidades tão inconcebíveis para o nosso mundo físico, que ele pode inclusive atravessar astros, que eventualmente cruzem o caminho da nave no mesmo instante. Ela atravessa, porque ela vira um fóton de luz, né? Sem qualquer dificuldade. Não há problema de resistência de qualquer tipo, possibilidade de trombar com meteoritos, e qualquer dessas coisas que a nossa navegação de baixíssima velocidade tem. Nesse nível, esses problemas não existem mais. Eles estão, quando a nave atinge uma certa velocidade, inclusive, ela deixa de existir no plano material. Ela vai alterando frequência e trabalhando em níveis de oitavas cada vez mais elevadas. Por isso que eles dizem que naves muito avançadas não se locomovem, elas se manifestam. É como se instantaneamente elas estivessem em outro lugar, né? Então, e se deu Tzaraia. Ora, Tzaraia aqui quer dizer, e se deu uma oportunidade, quer dizer, o instante da saída. Aquilo que, em muitos casos, os próprios cientistas da área espacial, né, consideram as janelas, né, para os lançamentos. Eles usam essa expressão janela. Quer dizer, é uma oportunidade orbital que só se dá ciclicamente. Vamos dizer, na época do módulo lunar, né, do sistema Apolo, ela ficou orbitando, até que havia uma posição computada como excelente para a nave iniciar a aceleração, o impulso para sair pela janela em busca da órbita da Lua, que ela tinha que chegar na Lua e entrar em órbita na Lua, né? Então esse momento certo de acelerar a nave, colocar ela numa velocidade precisa, no lugar exato, isso chama janela, isso na astronáutica nossa terrestre. Eles também têm, portanto, um lance parecido. Tzaraia quer dizer oportunidade, o instante do salto para captar o meridiano de energia. Aí ele faz uma saudação à sua própria nave. Ó Ilaia, Ilaia. Porque essa palavra quer dizer, inclusive, miragem. Olha que bonito, né? Ó Ilaia, Ilaia, que pássaro. Ele está feliz com a sua própria nave. Eles têm essa ligação afetiva, profunda com suas naves. Que pássaro, que segredo, ou seja, que ciência avançada, que nenhum povo primitivo pode ter acesso, que segredo. E diz, rápido como o pensamento. Veja, isso não é velocidade, gente, isso é instantâneo. Rápido como o pensamento. Vibrava então a nave como o meu coração, acima de todo o tempo, além de todo o espaço, em Cristo, quer dizer, em comunhão eterna com a totalidade. Então veja que o texto, depois de explicado, ele tem outra conotação, né? Mas a gente sua muita camisa para entender esses negócios. No próprio livro Mensagem Extraterrestre, de vez em quando eu retomo e releio aquelas mensagens, eu fico impressionado de quanta coisa hoje eu enxergo e que na época que eu escrevi o livro eu não conseguia ler, não via aquilo. Elas se renovam, é estranho. Isso é um atestado de autenticidade das entidades comunicantes. São mensagens que a cada tempo e conforme o nível da percepção de quem lê, ela toma uma conotação diferente. E para mim funciona quase como uma espécie de um enxingue. De vez em quando eu estou assim, né? Aí abro o livro lá, vou ler uma mensagem qualquer, eu falei, putz, está aqui a resposta, né? Está lá escrito como uma coisa, ela pode ser tão específica, às vezes pode ser tão geral. Esse é um grande segredo das comunicações psíquicas, que parte de entidades verdadeiras, muito autênticas, né?